Imaginem um titã, um gigante do futebol, a defrontar uma equipa que historicamente dominou por completo. Mas e se, desta vez, um sussurro de dúvida, um indício de vulnerabilidade inesperada, pairar no ar? Falamos do Benfica contra Rio Ave, um confronto onde a história proclama alto domínio caseiro, mas tremores recentes sugerem uma potencial surpresa. Será que as águias vão voar para mais uma vitória previsível, ou poderá o Rio Ave, contra todas as probabilidades, escrever um capítulo lendário nesta rivalidade unilateral? Juntem-se a nós enquanto dissecamos cada detalhe, cada número, para desvendar a verdadeira narrativa. O Benfica está pronto para apresentar a sua formação característica de 4-1-3-2, um esquema tático desenhado para um ataque implacável. São mestres em desequilibrar defesas com passes em profundidade incisivos e um brilho individual deslumbrante, encontrando consistentemente o caminho para a baliza com precisão cirúrgica. A sua capacidade aérea também é inigualável. No entanto, até os gigantes têm os seus calcanhares daqueles. Podem ser propensos a falhas defensivas individuais e ocasionalmente têm dificuldade em travar ataques adversários antes que estes se desenvolvam por completo. Agora, consideremos o Rio Ave a utilizar um 3-4-3, uma formação construída para contra-ataques fulminantes. Mas aqui está a ressalva crucial: a sua linha defensiva é alarmantemente suscetível a esses mesmos passes em profundidade e dribladores habilidosos em que o Benfica se destaca. Esta vulnerabilidade estende-se aos duelos aéreos e à defesa de lances de bola parada, sugerindo uma potencial mina de ouro para o talento ofensivo do Benfica. Será que a ambição de contra-ataque do Rio Ave será suficiente para mascarar estas flagrantes fissuras defensivas? O Benfica irá, de facto, defrontar este jogo sem alguns elementos cruciais. Figuras-chave como Bruma e Alexander estão de fora devido a lesão, potencialmente forçando ajustes estratégicos. Enquanto Luquebaio permanece em dúvida, há uma pequena hipótese de poder ir para o banco. Apesar destas ausências, o treinador deverá manter o sistema de dois avançados bem-sucedido que produziu resultados convincentes na sua última partida, sugerindo confiança na profundidade do seu plantel. Para o Rio Ave, Teofanis Bacolas está definitivamente de fora. Além disso, a expectativa cresce em torno de uma potencial rotação do plantel após um calendário exigente, com Jakub Brabec e Eric Moreira a lutar por um lugar no 11 inicial. Esta rotação, embora visando pernas frescas, poderá ironicamente introduzir um elemento de instabilidade defensiva para os visitantes, talvez abrindo ainda mais caminhos para o Benfica explorar. A tabela classificativa pinta um quadro claro de fortunas contrastantes. O Benfica navega confortavelmente na segunda posição, tendo garantido a vitória em 4 dos seus 5 primeiros jogos do campeonato. O seu saldo de golos é nada menos que formidável, marcando 10 vezes enquanto permitiu apenas 2 golos na sua defesa, um testemunho da sua forma sólida como uma rocha. Poderá o Rio Ave sequer esperar desafiar tal domínio? Bem, eles definham numa precária 16ª posição, somando apenas 3 pontos e ainda à espera da sua primeira vitória no campeonato da temporada. As suas dificuldades defensivas são profundamente preocupantes, tendo sofrido 12 golos em apenas 5 jogos. Esta diferença colossal estende-se para além dos golos. O Benfica comanda significativamente mais posse de bola e ganha quase o dobro dos cantos por jogo, demonstrando a sua pressão ofensiva implacável. E aqui está um sinal de alerta significativo para os apostadores. O Rio Ave permite consistentemente uma barragem de remates dentro da sua área, gritando vulnerabilidade defensiva. Esta clara divisão posicional e estatística prepara o palco para um confronto verdadeiramente desequilibrado. Analisando o pulso recente do Benfica, o seu registro de forma conta uma história de ascendência quase total: 4 vitórias, um empate solitário e apenas uma derrota tangencial nos seus últimos 6 jogos. Acabaram de conseguir uma vitória convincente por 3 golos sem resposta fora de casa, demonstrando a sua potência atual. No entanto, aqui está uma reviravolta intrigante. No seu terreno, registaram um empate a 1 golo contra o Santa Clara e um emocionante, mas em última análise, perdido, jogo de 5 golos na Liga dos Campeões, provando que mesmo a sua fortaleza não é totalmente impenetrável.
No entanto, uma tendência poderosa surge para os apostadores astutos. Na grande maioria das suas vitórias, o Benfica tem estado a vencer tanto ao intervalo quanto no final do jogo, sinalizando a sua formidável capacidade de assumir o controle desde o apito inicial e nunca o largar. Isto sugere olhar para além do resultado final. Agora, vamos virar a nossa atenção para a trajetória recente do Rio Ave, que só pode ser descrita como profundamente preocupante. Nos seus últimos 5 jogos, foram completamente incapazes de garantir uma vitória, conseguindo apenas 3 empates e sucumbindo a 2 derrotas. A sua recente goleada em casa, uma derrota por 3 golos sem resposta às mãos do FC Porto, sublinha claramente as suas profundas dificuldades ao defrontar a elite da Liga. Além disso, uma derrota por 3-1 fora de casa contra o Moreirense pinta um quadro igualmente sombrio da sua vulnerabilidade em campo alheio. Um padrão que grita oportunidade para apostas em total de golos é a sua tendência de estar em desvantagem ao intervalo nestas derrotas. Esta persistente incapacidade de vencer, juntamente com colapsos defensivos recorrentes fora de casa, não deixa dúvidas. O Rio Ave enfrenta uma batalha monumental, um contraste gritante com o momento atual do Benfica. Considerem o abismo estatístico que separa estas duas equipas. O Benfica, em média, encontra o caminho para a baliza 2 vezes por jogo, mantendo uma defesa de ferro, sofrendo significativamente menos de um golo por jogo. Na sua fortaleza caseira, mantêm esta eficiência clínica, marcando perto de 2 golos enquanto permitem apenas 1. Agora, preparem-se para os números do Rio Ave. Conseguem marcar cerca de 1,5 golo por jogo, mas, alarmantemente, sofrem bem mais de 2 golos em contrapartida. Esta fragilidade defensiva torna-se uma ferida aberta fora de casa, onde a sua média de golos sofridos dispara para uns impressionantes 3 golos por partida. Para simplificar, o Benfica triunfou em 2/3 dos seus confrontos recentes, um quadro de sucesso consistente, enquanto o Rio Ave permanece sem vitórias nos seus últimos 5 jogos, agarrando-se a 3 empates e sofrendo 2 derrotas. Este desequilíbrio dramático inclina-se fortemente para uma vitória do Benfica com muitos golos. Ao mergulhar nos anais desta rivalidade, revela-se uma história de domínio absoluto do Benfica. Nos seus 6 confrontos mais recentes, as águias voaram alto, conquistando a vitória em 5 jogos e contentando-se com apenas um empate solitário. Permaneceram, notavelmente, invictos contra o Rio Ave nestes encontros. A sua capacidade ofensiva contra eles é simplesmente impressionante, com uma média notável de 3 golos marcados por jogo, enquanto sofrem apenas 1. E aqui está um padrão crucial para os nossos entusiastas de apostas. O Benfica tem mantido consistentemente a liderança ao intervalo em 2/3 destes confrontos diretos. O Rio Ave, por outro lado, nunca provou o sabor da vitória contra o Benfica nos seus últimos 6 encontros e tem estado, talvez previsivelmente, em desvantagem ao intervalo na maioria destes confrontos. A história, sem rodeios, aponta para uma narrativa familiar a desenrolar-se mais uma vez. O Benfica, ao que parece, reserva algumas das suas exibições ofensivas mais potentes especificamente para Rio Ave, particularmente quando joga em casa. Bombardearam absolutamente a baliza do Rio Ave, marcando uns notáveis 13 golos nos seus recentes confrontos diretos em casa. O que é ainda mais revelador é que uns impressionantes 7 dos seus 9 golos na primeira parte nestes jogos foram marcados precisamente em casa. As dificuldades defensivas do Rio Ave são claramente expostas fora de casa contra o Benfica, tendo sofrido uns idênticos 13 golos nestes encontros fora de casa. Isto não é apenas fadiga de final de jogo, eles são propensos a sofrer golos cedo e frequentemente, com 7 dos seus 9 golos na primeira parte sofridos nestes jogos específicos fora de casa contra o Benfica. Este padrão grita por um impacto inicial decisivo do Benfica, sugerindo oportunidades para golos na primeira parte ou apostas com handicap. No que diz respeito à estatura pura, o Rio Ave apresenta uma vantagem subtil, mas notável. As suas linhas defensivas e ofensivas contam com jogadores que são, em média, alguns centímetros mais altos do que os seus homólogos do Benfica. O guarda-redes do Benfica, no entanto, é ligeiramente mais alto do que o guardião do Rio Ave. As batalhas no meio-campo, curiosamente, apresentam jogadores de altura notavelmente semelhante. Embora esta diferença de altura seja relativamente menor, poderá revelar-se um fator marginal, mas potencialmente influente a momentos cruciais, particularmente em duelos aéreos ou na defesa de lances de bola parada. Poderá isto ser um ponto de alavancagem subtil para o Rio Ave,
ou a técnica superior do Benfica irá anulá-lo? Mudando nosso foco para o perfil etário dos plantéis, encontramos um quadro surpreendentemente semelhante. A unidade defensiva do Benfica tem uma média de cerca de 24 anos, enquanto a do Rio Ave se situa nos 25. Os seus quadros ofensivos também se espelham bastante de perto, com os avançados do Benfica a terem uma média de 23 e os do Rio Ave 25. Em essência, a sabedoria da experiência ou a exuberância da juventude não são um fator distintivo aqui, nenhuma das equipas detém uma vantagem de idade significativa que pudesse influenciar fundamentalmente a dinâmica do jogo. É um campo de jogo nivelado em termos de composição geracional. Voltando o nosso olhar para as classificações individuais dos jogadores, surge uma hierarquia clara. O plantel do Benfica exibe consistentemente classificações médias superiores em quase todas as posições. Os seus defesas, guarda-redes e médios possuem todos uma qualidade individual notavelmente superior quando comparados com os seus homólogos do Rio Ave. A única anomalia intrigante reside nas linhas avançadas, onde os avançados do Rio Ave, surpreendentemente, são classificados apenas ligeiramente mais altos. No entanto, esta disparidade esmagadora na qualidade geral dos jogadores aponta enfaticamente para o Benfica possuir um poço mais profundo de talento individual e superioridade técnica na grande maioria do campo, sugerindo um desequilíbrio fundamental que será difícil para Rio Ave superar. No que diz respeito ao brilhantismo individual, vários jogadores poderiam realmente iluminar este confronto. Para o Benfica, todos os olhos estarão, sem dúvida, em Vangelis Pavlidis, o seu talismã clínico que lidera a equipa tanto em golos marcados quanto em assistências fornecidas, uma ameaça genuína para apostas de marcador a qualquer momento. Na defesa, Nicolás Otamendi continua a ser um colosso absoluto nos duelos aéreos, uma presença sólida como uma rocha. Voltando ao Rio Ave, Clayton é o seu coração ofensivo indiscutível, não só lidera as tabelas de marcadores, mas também já conquistou 2 prémios de homem do jogo esta temporada. E não nos esqueçamos de André Luiz, que já forneceu 3 assistências cruciais. Estes indivíduos dinâmicos detêm as chaves do destino das suas equipas e as suas atuações poderiam certamente mudar o rumo deste encontro. Agora, vamos identificar algumas potenciais fragilidades ou áreas de vulnerabilidade que poderiam atrair a atenção de apostadores astutos. Para o Benfica, Richard Rios destaca-se por cometer o maior número de faltas por jogo, uma estatística que sempre levanta uma sobrancelha para os mercados de cartões. Enzo Barrenechea, entretanto, tem acumulado maior número de cartões amarelos e é frequentemente ultrapassado pelos adversários, sugerindo um ponto fraco defensivo. Do lado do Rio Ave, até o seu principal jogador, Clayton, tem um número notavelmente alto de faltas e frequentemente encontra-se em posição de fora de jogo, potencialmente interrompendo ataques promissores. André Luiz, também, tem sido um ímã para cartões amarelos no seu plantel. Estas tendências disciplinares individuais e falhas defensivas são certamente dignas de monitorização, especialmente para aqueles que se aventuram nos sempre populares mercados de apostas em cartões e faltas. Analisar o fluxo e refluxo dos golos revela padrões fascinantes. O Benfica exibe um ritmo de marcação de golos muito distinto esta época, com um poderoso aumento na marcação de golos a surgir no final da primeira parte e no coração da segunda. Especificamente, 3 dos seus golos chegaram entre o 40º e o 50º minuto, com outros 4 a surgir entre o 50º e o 70º. Crucialmente, mantém uma defesa quase impenetrável durante grande parte do jogo, raramente sofrendo golos até às fases muito tardias, com 2 golos sofridos após a marca dos 80 minutos. O Rio Ave, por outro lado, parece ter vulnerabilidades defensivas ao longo dos 90 minutos completos. Mostram picos notáveis de golos sofridos entre os 20 e os 30 minutos e depois novamente entre os 60 e os 70, além de no final do jogo. Isto sugere que as dificuldades defensivas do Rio Ave não se limitam a um único período, mas sim a um problema persistente, maduro para exploração em mercados de apostas de tempo de golos específicos. Vamos agora focar a nossa atenção nos cruciais mercados de mais-menos golos. Os jogos do Benfica esta época têm sido notavelmente consistentes, com mais de 1,5 golo em uns impressionantes 80% dos seus jogos. Além disso, 3/5 dos seus confrontos tiveram mais de 2,5 golos. No entanto, aqui está o pormenor interessante. Todos os 5 jogos do campeonato permaneceram surpreendentemente abaixo dos 3,5 golos.
Agora, contrastemos isso com o Rio Ave. Os seus jogos são muito mais abertos e fluidos, com todos eles a atingir mais de 1,5 golos e 4 em cada 5 a terem mais de 2,5 golos. O que realmente salta à vista é que 3/5 dos jogos do Rio Ave ultrapassaram a marca dos 3,5 golos, com um deles a escalar até para além dos 4,5 golos. Esta diferença dramática indica fortemente que, embora o Benfica possa marcar, o envolvimento do Rio Ave quase garante um espetáculo de alta octanagem, repleto de golos, tornando o mercado de mais golos particularmente aliciante para os seus jogos.